Fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, tá? Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Quero agradecer a todo mundo. Chegamos aos 500 inscritos, tá? Acho que no momento que eu tô gravando esse vídeo a gente está exatamente em 500 inscritos. Então quero agradecer de coração a todo mundo que está se inscrevendo no nosso canal. Então, se você chegou aqui agora, ó, eu vi um dado, mais de 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos no canal. Então clica aqui, irmão, clica aqui embaixo, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nada dos nossos vídeos, tá? Dia 21 de novembro, sexta-feira, 9 jogos na rodada da Copa NBA hoje, tá? Ficar ligado em tudo isso aí e bora pra cima. E no primeiro jogo de hoje a gente vem aqui com Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, possíveis quintessenciais na tela, tá? Andrew Nembhard, Benedict Mathurin, Ben Shepherd, Pascal Siakam, Isaiah Jackson e do outro lado Craig Porter Jr., Donovan Mitchell, DeAndre Hunter e Ivan Mobley. Jarrett Allen tá como questionável, Darius Garland também como questionável e Tyson também aqui podem vir para o jogo, e isso pode ser uma variável que tira a gente um pouco do padrão aqui na nossa análise, tá? Em relação à pontuação, eu gosto dessa linha do Benedict Mathurin, tá? De 20 pontos, acho que dá para explorar até a linha abaixo dele aqui de 16. Tem que ter cuidado um pouco nesse jogo, porque o Cleveland pode ser bem superior ao time de Indiana, tá? E pode acabar cobrindo essa linha de handicap ou até tendo um garbage time aí, um blowout antes do tempo, tá? Em relação à pontuação, não vou pegar nada mais além disso, porque a única coisa que eu gosto de Indiana na pontuação é dessa pontuação do Benedict Mathurin, e do lado do Cleveland, sem saber se Darius Garland vai jogar, não dá para se arriscar em nada, tá? Em relação às assistências, gosto dessa linha do Andrew Nembhard, tá? De 5 assistências dele, ó, de 1.22, tá bem interessante, acho que ele tem tudo para cobrir essa linha. Em relação às demais assistências aqui, não vou pegar nada. Em relação a rebotes, eu gosto dessa linha do Jarrett Allen, tá? 7 rebotes dele, ó, de 1,34, só que ele tá como questionável. Se ele não for pro jogo, tá? Se ele não for pro jogo, essa linha aqui vai cair, na verdade. Cadê aqui, ó? 9 vai cair, tá? 1,74 aqui vai para 10, tá? Isso aqui com certeza deve ir para 10. E se o Jarrett Allen não for, eu fecho com 10 rebotes do Ivan Mobley, que eu acho que ele deve pegar pelo menos esses 10 contra esse time de Indiana, tá? Em relação às bolas de 3, o que a gente pode ter de interessante aqui? Por mais que deva ter uma limitação de minutos, eu gosto dessa linha do Darius Garland, tá? De 2 bolas triplas, se ele for para o jogo, acho que pode ser bem proveitosa. Em relação à arbitragem aqui, a arbitragem que tende a ser um pouco faltosa nesse jogo. Vamos dar uma olhadinha nessas tentativas de lance livre, ver se a gente acha alguma oportunidade aqui. Vou falar a real para vocês, eu gosto muito dessa linha do Siakam, mano. Eu acho que um jogo como esse, ele chama muita responsabilidade e ele deve cobrar esses 6 lances livres hoje, tá? Nesse jogo é só isso. E bora pro próximo, tem muito jogo hoje ainda. No segundo jogo agora, Boston Celtics e Brooklyn Nets, tá? Possíveis quintas iniciais aqui na tela. Ego Dame, Terrence Mann, Michael Porter Jr., Noah Clowney, Nick Claxton. E do outro lado, Derek White, Peyton Pritchard, Jaylen Brown, Jordan Walsh e Nemias Queta, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação, eu gosto dessa linha do Jaylen Brown, a linha baixa aqui dele, tá? 22 pontos, acho que dá pra pegar. Poderia estar mais alto, tá? A verdade é que poderia estar mais alto. Não sei, na verdade, eu não sei se eu pegaria essa linha, não, mano. Eu acho que ele vai cobrir até. Fez 29 no último jogo, foi justamente contra o Brooklyn. Mas eu acredito que 25 pontos poderia estar um pouco mais alto aqui. Não, não vou pegar nada em relação à pontuação do Jaylen Brown, tá? Em relação à pontuação dos demais jogadores, também vou ficar off aqui. Assistências, eu gosto muito dessa linha do Derek White, tá de 5 assistências. O time do Brooklyn sofre muito jogando em casa hoje. O Derek White deve distribuir bons passes, beleza? Em relação ao jogo em si, eu gosto desse handicap aqui, menos 7,5 do Boston Celtics, tá? Acho que eles têm tudo para cobrir. O Brooklyn Nets é muito fraco e desfalcado. Com certeza deve sofrer pelo menos por 8 pontos de vantagem aí. Em relação aos rebotes aqui, fico um pouco em dúvida do que pegar, mas se fosse para escolher alguma coisa, com certeza seria 5 rebotes do Michael Porter Jr., tá? Nada muito além disso aqui. Em relação às bolas triplas, que eu gosto aqui, na realidade, que pode ser legal, falar a verdade para vocês, 2 bolas de 3 de Jaylen Brown tá legal, tá? 1,62, acho que ele tem tudo para cobrir. Defesa do Nets dá muitos vacilos e eu acredito que hoje ele deve chegar e fazer pelo menos essas 2 bolas de 3. Chegando aqui na parte dos lances livres, tá? A arbitragem tende a ser um pouco faltosa, é aquela em cima do muro, mais tendenciosa para as faltas, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui essas linhas de tentativas dos lances livres. Pô, eu gosto dessa linha do Michael Porter, mano. 4 tentativas de lance livre. Acredito que com essas ausências ele assume muito a franquia, vamos dizer assim. E eu acho que ele deve cobrar esses 4 lances livres sem maiores problemas, ainda mais com essa arbitragem de hoje, tá? Deixa eu ver os demais aqui. Não, não pegaria mais nada, só essa do Michael Porter nesse jogo. É só isso.
No terceiro jogo de hoje, tá Toronto Raptors e o Washington Wizards. Muito cuidado nesse jogo. Tendência alta do jogo acabar antes do tempo, tá? Vamos aqui falar sobre os quintetos titulares possíveis, tá? CJ McCollum, Keyshawn George, Bilal Coulibaly, Chris Middleton e Alex Sarr como questionável. Do outro lado, Emmanuel Quickley, Brandon Ingram, RJ Barrett, Scottie Barnes e Jakob Poeltl, tá? Eu acredito muito na superioridade intensa desse time do Toronto Raptors, e essa linha do menos 6,5 aqui pode estar legal. Eu acho que tem tudo para eles cobrir. Tá? Em relação à pontuação, o que é que eu acho que pode ser interessante aqui? Pô, eu gosto desses 20 pontos do Brandon Ingram. Acho que a odd poderia estar mais alta. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa linha baixa dele. Pô, 17 pontos. Acho que dá para explorar, porque ele tem tudo para matar aí esses pontos, porque essa defesa do Washington fraquíssima, tá? Em relação às assistências, gosto muito, mas muito dessa linha do Quickley de 5 assistências dele, tá? Gosto também dessa linha do Brandon Ingram de 3 assistências, acho também que tem tudo para bater. E em relação aos rebotes, fosse para pegar alguma coisa, pegaria com certeza 10 rebotes do Jakob Poeltl aqui, ó, de 1,68, tá legal. O time do Washington cede muitos rebotes e o Poeltl é muito dominante dos dois lados da quadra, tá? Deve chegar essa linha aí sem maiores problemas aí, beleza? Em relação às bolas de 3, gosto dessa linha do Quickley, tá? Duas bolas triplas dele, acho que ele tem tudo para cobrir aí, com certeza, essa linha. E gosto também de duas bolas de 3 do RJ Barrett, defesa do Washington fraquíssima no perímetro, e o time de Toronto deve fazer chover nessa bola de 3. E agora passando aqui para a parte da arbitragem, tá? A arbitragem que tende a ser uma das mais faltosas da noite, tá? A arbitragem liderada aí pelo Mark Davis. Vamos dar uma olhadinha nessas tentativas de lance livre aqui, o que é que pode ser legal. Vou falar a real pra vocês, não tem nada que me chama a atenção nesse jogo aqui, tá? Falar a verdade mesmo. Então fiquem ligados no mercado de faltas nas outras casas de aposta. Nesse jogo aqui na Bet365. É só isso. Chegando aqui agora em mais um jogo, tá? Chicago Bulls e Miami Heat. Gosto bastante desse jogo. Acho que deve ter boas oportunidades aqui. Vamos lá. Possíveis quintetos iniciais: Davion Mitchell, Norman Powell, Perry Larson, Simone Fontecchio, tá? Como novidade aqui. E Bam Adebayo. Lembrando que o Andrew Wiggins tá fora e realmente o Simone Fontecchio e o Jovic também, tá? O Simone Fontecchio deve ser o cara que deve assumir essa posição. Do outro lado, Josh Giddey, Kevin Huerter, Azaka Okoro, Matas Buzelis e Vucevic. Lembrando aqui que o Trey Jones tá como questionável. Kobe White também como questionável. Vamos lá. Dá uma olhadinha nesse jogo aqui. Em relação à pontuação, tá? O que é que pode ser interessante aqui? Eu gosto muito dessa linha do Vucevic, tá? De 15 pontos. 1,41. Dá para pegar a linha baixa dele aqui, tá? Deixa eu ver aqui quanto é que tá fazendo. 13 pontos a 1,23. Tá legal também. Beleza? Caso vá para o jogo, seja titular, que eu acho que acredito que hoje ele deve ser titular e deve perder essa limitação de minutos. Kobe White, 20 pontos, bem legal aí, tá? Não fico de fora nem a pau dessa bet, tá? Se ele for titular e jogar normalmente. Em relação aqui às assistências, eu dei uma olhada, não vi nada que me chamou muita atenção, tá? Em relação aos rebotes, também não. Jogo bem complicado em relação aqui a essas linhas, porque tá um pouco esmagado, tá? Então, não é pra gente se arriscar muito aqui. Em relação às bolas de 3, pô, gosto muito dessa linha do Kobe White de duas bolas triplas. Gosto mais ainda, se ele for titular, de duas bolas de 3 do Kevin Huerter. Acho que ele tem tudo para cobrir essa linha aí, na minha visão, com certeza, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem mais alguma coisa interessante. Pô, falar a real para vocês, eu gosto dessa linha do Simone Fontecchio, ele sendo titular. Duas bolas triplas dele, para mim, tem muito valor. Ele tá arremessando muito e deve ter boas oportunidades no jogo de hoje. Então, gosto dessa linha. A arbitragem também é uma das mais faltosas da noite, tá? Tende aí a marcar boas faltas nesse jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui o que é que pode ser interessante. Deixa eu ver. Vou falar a real para vocês, gosto muito dessa linha aqui do Ayodosumo, tá? De dois lances livres cobrados dele. Ficar ligado no mercado de faltas em outras casas de aposta. No mais aqui, não achei nada de tão interessante nesse jogo. É só isso, beleza? Bora lá pro próximo jogo de hoje. E só um adendo, tá? Esse jogo tende a ter muitas assistências, então dá uma olhada no mercado de assistências de equipes em outras casas de aposta. A Cabet 365 não fornece ele pra gente, tá? Fica ligado aí, porque são, se eu não me engano, são duas das três equipes que mais dão assistência na liga inteira. Então, ficar ligado nisso aí, é um jogo que tende a ter muitas assistências. Em mais um jogo aqui, tá? Agora Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans. Em relação à pontuação, gosto dessa linha do Trey Murphy Day 30, tá? 15 pontos. Só comentar aqui sobre as escalações, peço até perdão para vocês, tá? Jeremiah Fairs, Trey Murphy, Herbie Jones, Zion Williams, Derek Queen,
Brandon Williams, Maxi Christie, Cooper Flag, PJ Washington, Derek Lively pelo lado de Dallas, tá? Gosto dessa linha do Trey Murphy, gosto também aqui dessa linha baixa do Cooper Flag, tá 13 pontos em 25, tá cobrindo a linha sempre, principalmente quando joga em casa. Em relação às assistências, eu gosto dessa linha do D'Angelo Russell, tá? Mas gosto mais ainda dessa linha de 3 assistências do Brandon Williams. Acho que ele tem tudo para cobrir aí jogando contra esse time dos Pelicans, tá? Em relação aos rebotes, não sei se eu pegaria alguma coisa além de 7 rebotes do Daniel Gafford, tá? Eu gosto dessa linha, apesar de possivelmente ele vir do banco. Eu gosto bastante e acho que ele tem tudo para cobrir essa linha de 7 e deve ter aí sem maiores problemas contra esse time dos Pelicans. Em relação à bola de 3, gosto dessa linha do Klay Thompson, tá? De 2 bolas triplas dele, 1,25. Vai sair do banco também, mas tá bem legal aí essa linha. Gosto também muito dessa linha do Trey Murphy de 2 bolas triplas, dá para explorar também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui pra gente buscar. Não, somente isso, tá? A arbitragem também tende a ser faltosa nesse jogo. Alguns árbitros aí nessa sequência de jogos aqui que marcam muitas faltas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pô, falar a real pra vocês, eu gosto muito dessa linha do Zion, tá? 8 lances livres dele. Acho que essa arbitragem aí não vai passar pano. Ele cobrou só 4 no último jogo. Teve problema com falta, jogou poucos minutos. Acredito muito que jogando a minutagem correta hoje, ele deve aí ter pelo menos esses 8 lances livres cobrados. Pelo lado aqui do Dallas Mavericks, pô, falar a real, eu gosto dessa do Brandon Williams, tá? 4 lances livres dele, acho que ele também tem tudo para cobrir. E aí a gente vai fechar com isso aqui nesse jogo. Chegando aqui agora em mais um jogaço hoje, tá? Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves, possíveis quitas iniciais na tela, Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, desculpa, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert, McDaniels como questionável, do outro lado, Devin Booker, Dylan Brooks, Royce O'Neal, Ryan Dunn e Mark Williams, tá? Lembrando dessas ausências aqui que continuam fora, beleza? Em relação à pontuação, gosto dessa linha do Anthony Edwards, tá? De 25 pontos. Gosto também muito, mas muito dessa linha do Devin Booker, 25 pontos. Acho que é um jogo que ele vai precisar puxar aí na pontuação. E o Edwards, se não quiser se arriscar muito, pode pegar aqui 23 pontos dele, que tá bem legal, tá? Em relação à pontuação, não vou pegar mais absolutamente nada. Em relação às assistências, gosto dessa linha do Donte DiVincenzo, 3 assistências dele. Acho bem interessante, acho que ele tem tudo para cobrir. Gosto também muito dessa linha do Julius Randle, tá? Em relação às assistências aqui, 5 assistências dele pode ser legal. Em relação aos rebotes, não vou pegar absolutamente nada nesse jogo, tá? Em relação às bolas de 3, gosto dessa linha do Royce O'Neal, 2 bolas triplas dele. Gosto também dessa linha do Anthony Edwards, tá? De 3 bolas de 3. Acho que hoje ele tem tudo para cobrir. 24 jogos seguidos sem cobrir essa linha, mas é um cara que mata muitas bolas triplas. Ele tá com aproveitamento ruim, mas tá tentando, tá? Acho que hoje ele vai conseguir aí anotar, porque é um jogo, na minha visão, que ele tem tudo para pontuar e deve pontuar, beleza? Em relação aqui a esse 3, só isso, a arbitragem. A arbitragem tende a segurar um pouco a mão, tá? Então ficar ligado, vamos dar só uma olhadinha aqui nesse mercado de lance livre, como é que tá. Deixa eu ver. Julius Randle. Ou se fosse para pegar uma coisa nesse jogo, eu pegaria 2 lances livres do Gillespie, mano. Só isso, do Colin Gillespie aqui, 2 lances livres. Nada mais nesse jogo. O mercado hoje tá um pouco fechado, tá? Confesso para vocês. Mas é isso, bora para cima. Chegando aqui agora em mais um jogão, tá? Houston Rockets e Denver Nuggets. Super odd hoje, tá? Nikola Jokic e Kevin Durant para marcar 25 pontos cada um. Se você quer saber a análise completa dessa super odd, link aqui na descrição, tá? É o primeiro link da descrição, a análise da nossa super odd que eu postei lá no Twitter. Vamos lá. Falar aqui em relação à pontuação dos demais jogadores, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante pra gente buscar. Pô, eu gosto muito dessa linha do Rich Shepard, tá? Eu acho que ele tem tudo para chegar a esses 10 pontos. É um cara que tá sempre cobrindo essa linha e deve mais uma vez vir do banco aí trazer pelo menos esses 10 pontos pro time de Houston, tá? É o sexto homem, um jogador importantíssimo no time. Só para falar sobre os quintetos que eu acabei esquecendo: Jamal Murray, Cameron Johnson, Peyton Watson, Aaron Gordon como provável, Nikola Jokic, lembrando que o Christian Brown ainda tá fora, Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. como questionável e Alperen Sengun, tá? Steven Adams também como questionável. Tyree Eason continua fora aí também no jogo, tá? Por isso até que eu acho que o Rich Shepard deve chegar aí pelo menos esses 10 pontos, principalmente com essa ausência, né? Do time do Houston, do Tyree Eason, e também o Josh Okogie não fica muitos minutos no time titular, tá? Vamos lá.
Em relação aqui às assistências, achei o mercado um pouco fechado. Pô, acho brincadeira, 5 assistências do Jamal Murray tá ó, de 1,25. Beleza, que ele tá cobrindo a maioria, mas isso aqui não existe, não tem valor absolutamente nenhum, tá? Tá muito fechado o mercado. Já tinha dado uma olhadinha hoje aqui mais cedo. Nesse jogo aqui tá tanto quanto complicado. Se fosse para pegar alguma coisa que me parece ser interessante, 10 rebotes do Alperen Sengun, só que a gente tem que ver a situação do Steven Adams. Eu acho, na minha visão, que o Steven Adams vai pro jogo e vai ser titular, tá? Eu acho que se ele for pro jogo, ele vai se titular, porque dois bigs vai dificultar muito a vida do Nikola Jokic, a defesa do Houston. Pelo amor de Deus, absurda, tá? E aí, caso o Steven Adams vá pro jogo, eu já fico mais um pouco inseguro de pegar isso aqui, porque a odd até vai subir, tá? Isso aqui vai bater 1,86 se ele for pro jogo, tá? Em relação ao Steven Adams, se ele não for, com certeza eu vou pegar essa linha do Alperen Sengun de 10 rebotes aqui, ó, de 1,71, porque tá muito interessante, tá? Em relação às bolas de 3, o que eu acho que dá para explorar? Sinceramente, eu acho que o Aaron Gordon tem tudo para matar duas bolas de 3 se for pro jogo hoje, tá? Houston tem uma das piores defesas de perímetro, apesar de ser uma das melhores defesas da liga, tem a mesma coisa que aconteceu com o OKC na temporada passada. É uma das melhores defesas da liga, mas a defesa de perímetro cede muitas tentativas. E quando cede muitas tentativas, tende a sofrer muitas bolas triplas, tá? Vamos lá, em relação à arbitragem aqui, a arbitragem que tá um pouco em cima do muro, mas que tende pro over faltas, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas linhas de tentativa de lance livre. Acho muito interessante essa do Aaron Gordon, tá? 4 lances livres cobrados por ele. Acho legal, acho que ele tem tudo para cobrir. Deixa eu ver os demais aqui. Não pegaria mais nada, tá? Absolutamente nada. Gosto muito dessa linha e por aqui eu fico, tá? Ainda mais porque o time do Houston é muito faltoso, leva muitos jogadores do outro time à linha do lance livre. Beleza? Nesse jogo é só isso. Lembrando, vai dar uma olhadinha lá, uma conferida na nossa análise dessa super odd aqui para você tirar a sua conclusão, ver se ela tá boa ou não. Beleza? Bora para cima. Chegando aqui agora no penúltimo jogo de hoje, tá? Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, possíveis quintetos iniciais na tela. Drew Holiday, Shaedon Sharpe como questionáveis, Tuman Câmara, Danny Avdija, Donovan Clingan. Do outro lado, Stephen Curry, Will Richard, Jimmy Butler e Draymond Green como prováveis, tá? Devem ir pro jogo. Ou seja, a gente pode ter duas equipes completas aqui, beleza? Falando aqui em relação à pontuação, tá? Tô achando todas as linhas bem esmagadas mesmo. Não, o mercado não tá respeitando o apostador na minha visão, colocando linhas dessa maneira. Se fosse para pegar alguma coisa, pegaria aqui 20 pontos do Deni Avdija, tá? Ó, de 1,28, tá bem legal. Gosto também dessa linha do Jimmy Butler de 18 pontos aqui. Em relação às assistências, tá? Tomar um pouco de cuidado. Se fosse para eu pegar alguma coisa num jogo em casa importante que o time precisa vencer, pegaria aqui 5 assistências do Draymond Green, tá? Ó, de 1,55. Tá bem interessante, nada mais além disso. Como eu falei, mercado muito fechado hoje, tá realmente complicado de escolher alguma coisa e ver alguma coisa interessante, tá? Uma coisa que pode ser legal nesse jogo aqui são 10 rebotes do Klinga, mas essa vamos esperar, porque se essa odd subir vai ficar bem melhor, 1,58 para mim. Dá para dar uma esperada. Eu acho que pelo matchup e pelo time do Golden State não ter um pivô de ofício, Donovan Clingan deve dominar esses rebotes aí dos dois lados da quadra e deve pegar 10 sem maiores problemas, tá? Em relação às bolas de 3, não vou pegar absolutamente nada nesse jogo aqui, tá? Já tinha dado uma olhada, não gostei muito do mercado e aí vou ficar off disso aqui, tá? Em relação à arbitragem aqui, a arbitragem que tende a ser um pouco faltosa nesse jogo, tá? Muitos jogos com arbitragens que tendem a ser faltosas hoje, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mercado de lances livres. Pô, essa linha do Butler aqui, se tivesse 8, mano, com certeza seria melhor, tá? 9 eu já acho que fica um pouquinho esticado. Por mais que seja um de diferença, pô, um faz diferença, né? Se a gente botar faz 9 ele fazer 8, vai tomar red de qualquer forma. Acho que eu não pegaria nada nesse jogo aqui no geral, porque não tem nada que chame muito minha atenção. A não ser uma coisa que eu acabei de ver aqui que pode ser bem interessante, tá? 2 lances livres do Drew Holiday. Se ele for para o jogo, gosto dessa linha realmente. É um cara que é muito agressivo a cesta em diversos momentos e deve sofrer pelo menos uma faltinha aí durante esse jogo. Fica ligado aí no mercado de faltas em outros casos de aposta. E vamos lá para o último jogo de hoje, OKC e Utah Jazz. Chegando aqui nesse jogo, tá? Vamos lá. Jogo perigoso, tá? Iminência de blowout de garbage time aí antes do tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pô, esse handicap aqui tá legal, mas poderia estar um pouco mais baixo, tá? Acho que 7 ou 6 pontos aqui a 1,26 teria mais valor. Tomar muito cuidado nesse jogo, tá? Em relação aqui, justamente isso que eu falei, eu acho que o time tem tudo para o time do OKC tem tudo para acabar com esse jogo no terceiro quarto. O time do Utah Jazz muito fraco.
eu acho que isso deve acontecer, tá? Então, não vou pegar absolutamente nada nesse jogo aqui, tá? Ficar bem atento. É óbvio que para ter um blowout, jogadores têm que pontuar e o time tem que jogar bem, tá? E o outro tem que estar muito mal. Mas eu acredito muito que isso deve acontecer antes do normal, tá? O time do OKC passa muito carro e eles distribuem muito bem os passes entre eles, então, na minha visão, não dá para concentrar nada em um determinado jogador. Vamos dar uma olhadinha aqui só nos lances livres. Deixa eu ver como é que tá uma linha aqui que eu tinha visto na madrugada de ontem. E aí eu confirmo para vocês. E realmente sim, tá? Eu acho muito legal. A única bet para esse jogo aqui que eu pegaria seria 4 lances livres cobrados do Chet Holmgren, tá? A arbitragem que tende a ser um pouco faltosa. Tá bem interessante essa linha, tá? Sem o Jalen Williams, ele cobra em quase todos os jogos. Teve, acho que 3 jogos na temporada que ele não chegou a essa linha. Mas eu acredito que hoje, ainda mais por se tratar de um jogo contra o time do Utah Jazz, que faz muitas faltas. Eu acho que o Chet Holmgren deve cobrar pelo menos esses 4 lances livres. Ficar ligado também no mercado de faltas, que pode ser interessante para explorar, mesmo com esse possível blowout vindo aí. Não vou me arriscar, tá? Não adianta se arriscar num jogo desse, porque é um jogo que tende a acabar antes da hora, tá? Se quiser pegar alguma coisa, pode pegar aqui, eu acho que menos 8,5. Não tem tanto valor assim, mas eu acho que vai acontecer, tá? Tem tudo para acontecer. Acredito que esse Utah Jazz não tem força para parar esse OKC e o Shea deve liderar o time de Oklahoma a mais uma vitória aí. Eu acho que já são aí quase, já acho que deve ser o 17º, 18º jogo, eles devem chegar à 17ª vitória, isso é apenas uma derrota, beleza? Nesse jogo é só isso, sem se arriscar. Bora para cima. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aqui, beleza? Lembrando, Super Odd tá aí na descrição, tá? Primeiro link da descrição, a análise da Super Odd lá no nosso Twitter. Então, se você quiser pegar aí, quiser ver, ter uma visão diferente sobre essa Super Odd, uma análise com números mostrando o que pode acontecer, você vai dar uma olhadinha lá na nossa análise, beleza? Tamo junto, quero agradecer de novo pelos 500 inscritos, todo mundo que tá nos acompanhando. E é nóis, beleza? Muito obrigado pelo seu acesso, tamo junto. E vou falar, tá? Não sei se vai ter vídeo amanhã, nem no domingo. Então, no mais tardar, até segunda-feira. Tamo junto, minha família. É nóis. Muito obrigado por tudo. Bora pra cima.